Olá, pessoal! Aqui é Priscila Leitner, eu sou psicóloga especialista em comportamento e transtornos alimentares e a gente está fazendo uma série que se chama Identificando Transtornos Alimentares e hoje é mais um vídeo dessa série e a gente tem um tema assim muito interessante, temas super modernos, uma super novidade na área do comportamento alimentar. Então, a gente hoje vai falar sobre como identificar comportamentos ortoréxicos, a ortorexia nervosa ou ortorexia alimentar. Então vamos lá que esse vídeo está cheio de coisas interessantes para a gente conversar. A gente pode dizer que a ortorexia é um tipo de transtorno alimentar que está no polo dos transtornos restritivos. Na verdade, é um transtorno que não é um transtorno ainda, né? Então, assim, não é um transtorno assim, né? Mas a ortorexia, ela é um termo muito novo, porque é uma patologia nova e ela ainda não está no DSM, né? Que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais. Mas, provavelmente, a ortorexia, aí, com pesquisas e todos os avanços, ela vai virar, sim, um transtorno alimentar com o passar do tempo. Ele é um termo que foi cunhado em 1996, extremamente novo, né? Quando a gente fala em pesquisas científicas, avanços científicos, uma doença, né? Mas é um comportamento que pode sim gerar muitos estragos, muitos prejuízos para a saúde e tudo mais. Faço um parênteses aqui para dizer que se você não curtiu ainda este vídeo, se você se interessa pelo tema, gostaria de apoiar aí todo esse canal, se inscreve, curte, compartilha com pessoas que você pode ver que tem uma necessidade de saber um pouquinho mais, ou seu colega profissional, que a gente está aqui tentando levar mais informações sobre a área do comportamento alimentar. Então vamos lá, a ortorexia tem essa coisa de ser tudo novo, tarará, tarará, e ela tem uma outra característica, que é a característica obsessiva. A ortorexia traz praticamente comorbidades parecidas e também características muito parecidas com transtornos do espectro obsessivo compulsivo. Então, geralmente, pessoas com ortorexia têm uma característica obsessiva por natureza. São perfeccionistas, né, no seu trato, no seu temperamento, e isso, na verdade, acontece com tudo. São traços obsessivos que são da pessoa e que podem estar aparecendo em vários lugares, e principalmente com a alimentação e com o corpo. Tá? Então, são pessoas que evitam, né, assim, a característica principal da ortorexia é evitar alimentos que não são saudáveis, alimentos que a pessoa acredita que são ruins para a saúde dela. Então, a ortorexia, ela é um tipo de transtorno que a obsessividade está relacionado à qualidade da alimentação. Então, são pessoas que têm uma obsessividade por comer saudável. Isso pode incluir várias coisas. Um dos pontos interessantes é que hoje a gente já sabe aí com o passar do tempo que pessoas com comportamentos ortoréxicos, elas podem vir a deslocar ou a desenvolver uma anorexia nervosa, uma bulimia nervosa, que são transtornos que a gente já falou aqui e que a gente vai continuar falando em termos de diagnóstico também nessa série e que são mais comuns, né, digamos assim. Então, essas pessoas que têm ortorexia, elas evitam alimentos não saudáveis na visão dela. E que isso pode incluir doces, carboidratos, alimentos que têm glúten, que têm lactose. Inclusive, essas pessoas podem vir a retirar alimentos de origem animal de uma forma bastante obsessiva. O que está por detrás disso? Não é uma filosofia, não é uma intolerância, uma alergia. O que está por detrás disso é o saudável, né? Estar saudável. Então, muitas vezes o paciente pode cortar e restringir a alimentação de uma forma bastante grave, né? Então, tudo com o objetivo de busca de um corpo perfeito, de uma alimentação perfeita, né? Tem uma coisa com o perfeccionismo na alimentação. E muitas vezes essa pessoa tem muito tempo dedicado à alimentação, à escolha, ao preparo,
ao armazenamento, ao planejamento com a alimentação. E eles podem, às vezes, ter também alimentações muito monótonas. O que é uma alimentação monótona? Uma alimentação monótona é aquela alimentação que a pessoa acaba comendo praticamente a mesma coisa todos os dias, né? Então acaba sendo uma monotonia. É possível de que a pessoa também pese muitos alimentos, coma a mesma coisa, né? Tenha sempre o mesmo peso, o mesmo cálculo, né? Às vezes a pessoa gasta bastante energia também com o cálculo, seja calórico, seja de macronutrientes, seja o cálculo de peso, enfim. E como, assim, uma ironia, né, acaba sendo, essa é uma pessoa que também pode vir a ter deficiências nutricionais graves pela restrição alimentar, ou até mesmo efeitos dessa deficiência, como amenorreia, queda de cabelo, unhas fracas, problemas de pele, né, e todos os sintomas e as comorbidades que podem vir associados à desnutrição, né? Então, às vezes, se tenta ser saudável num nível tão obsessivo e que se desenvolve aí uma deficiência, uma carência nutricional. Outras consequências que a gente pode pensar são as consequências do âmbito social e psicológico. São pessoas que geralmente acabam evitando comidas compartilhadas, eventos sociais, lugares em que se envolva comida, evita-se ir em restaurantes e que pode ter até um perfil um pouco paranoico, pensando que tem algo escondido naquela comida, ou que a comida foi preparada com muita gordura, ou que, enfim, né, muitas coisas que podem estar aí nesse imaginário. Por isso é muito difícil para esse paciente muitas vezes ir em eventos sociais, ou quando vai acaba não conseguindo se alimentar, não conseguindo compartilhar aquele momento, né, com as pessoas, justamente porque faz uma evitação de alimentos ruins, de alimentos proibidos e de alimentos que não se tem segurança a respeito da procedência deles. Geralmente, isso afeta muito o âmbito social, isso traz um sofrimento psíquico, mesmo que a pessoa não perceba. Aliás, geralmente quem percebe a ortorexia no paciente é a própria família e parceiros e amigos, porque aquilo está tão claro para a pessoa que ela está buscando estar saudável e ser disciplinada, que muitas vezes ela acaba não tendo uma percepção, uma clareza de que isso está de uma forma muito exagerada. Por isso que eu digo, quando a gente explica sobre transtorno alimentar, muitas vezes a gente está falando até para a família que está preocupada e que está de olho e que, enfim, às vezes vem buscar a nossa ajuda ou vem trazer a pessoa para uma avaliação justamente para poder ver se realmente é isso, porque a família muitas vezes fica preocupada com a forma com que a pessoa lida com a alimentação. É um tipo de transtorno que pode estar associado a outros transtornos mentais, como a ansiedade, como o próprio toque, outras obsessividades que podem estar presentes aí por limpeza, enfim, questões mais hipocondríacas também podem aparecer, né? Às vezes questões medicamentosas, de doença, de estar fazendo sempre exames. Então, como um tipo de comportamento do espectro obsessivo compulsivo, a gente pode ter outros comportamentos também obsessivos compulsivos. O foco está muito no corpo, na imagem, no corpo que se mostra. A pessoa acaba sendo muito sensível a isso, ou é extremamente envolvida em redes sociais, em fotos, né? E exposição do corpo, justamente para ter aquele corpo perfeito. Um outro transtorno que pode estar associado à ortorexia é a vigorexia, que é uma compulsividade pela atividade física, que tem como objetivo buscar um corpo hipertrófico, um corpo definido. Então, esses dois transtornos, eles caminham assim meio lado a lado, justamente porque a gente está falando, sim, de duas características bastante obsessivas, dois transtornos bastante obsessivos voltados para o corpo, né? Então, as redes sociais são aí um desafio que pode estar muito envolvido, enfim, né? O grupo de risco pro desenvolvimento da ortorexia são mulheres jovens, são artistas, modelos, atletas, né, atores, profissionais voltados aí para a área imagética, né, e também profissionais da área da saúde, como nutricionistas,
médicos, educadores físicos e outros, né, profissionais da saúde. Justamente pela proximidade, pelas cobranças sociais do profissional da saúde a respeito do próprio corpo e tudo mais, tem uma questão cultural muito presente aí, né? Aliás, no IPK, que a gente já fez várias pesquisas sobre profissionais da área da saúde, e comportamentos ortoréxicos, né? Então, recentemente, inclusive, a gente fez com nutricionistas do Brasil todo, pesquisa muito interessante que mostrou, sim, uma prevalência alta de comportamentos ortoréxicos em profissionais da saúde. Então, como identificar, Priscila, a ortorexia? Seja você que tem dúvidas se você pode ter uma ortorexia ou se você conhece alguém que pode ter uma ortorexia. Eu vou enumerar alguns pontos aqui, meio que fazendo um resuminho, assim, do que a gente já falou, mas para também ficar um pouquinho mais claro. Então, se a pessoa gasta muito tempo planejando, comprando, cuidando, pesando, preparando refeições, isso é algo para se chamar a atenção, né? Se isso pode, inclusive, estar impactando em movimentos do dia a dia. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela deixava às vezes de ir à faculdade para preparar os alimentos da semana ou do dia, enfim, né, para cozinhar, preparar, pesar, armazenar os alimentos. Então, esse é um ponto bastante interessante para se observar. O segundo ponto é ter uma alimentação bastante restrita. Às vezes, ser uma pessoa difícil de compartilhar alimentos, que tem muitas restrições alimentares sem justificativa real, né? Então, esse é um segundo ponto aí para a gente observar. Um terceiro ponto que tem a ver com esse segundo é evitar eventos sociais, restaurantes, festas, lugares em que se tenha comida compartilhada ou não. Isso também é uma característica bastante marcante. Um outro ponto é se existe ansiedade quando está próximo ou, né, ou tem algum alimento que é dito proibido sendo consumido ao redor, né? Às vezes a pessoa pode evitar cheiros, evitar ver pessoas comendo, fazer evitação aí de várias coisas e eventos que tenham alimentos que a pessoa acredita que não são saudáveis, né? Então, quando a pessoa come por algum motivo um alimento que ela acredita não ser saudável, ela sente extrema culpa, extrema ansiedade, ela acredita que isso, inclusive, está afetando características pessoais dela, né? Acaba também tendo uma questão mais de tensão, uma pessoa que tem dificuldade de relaxar, uma dificuldade de ter uma leveza na alimentação, uma leveza no cuidado com o corpo, uma leveza na atividade física. Não se tem essa leveza, se tem muita tensão. Isso pode, inclusive, ter sintomas psicossomáticos, como tensões, cefaleias, tensões musculares, dores no corpo. Essa é uma outra associação que a gente também encontra muito presente em pacientes com ortorexia. Inclusive, diagnóstico de fibromialgia, dor crônica, né, pela própria tensão corporal, né, é uma resposta psicossomática a toda essa obsessividade. Tá? Acaba tendo também rituais, sistemas, né, toques, são maniazinhas, que isso também é bastante encontrado em pacientes que têm comportamentos ortoréxicos, né? Então, assim, tudo que tem um viés mais obsessivo-compulsivo pode estar presente em maior ou em menor grau aqui. É super importante que esse diagnóstico, que essa avaliação seja feita, né? Se você tem dúvida, acredita que possa ter, eu acho que essas informações, esses sinais ficam como um alerta, mas vai ser necessário sim a avaliação, né, o diagnóstico de um profissional especialista em transtornos alimentares, em comportamento alimentar, e o tratamento ele é necessariamente multidisciplinar. E quando a gente fala isso, é minimamente envolvendo um psicólogo, um nutricionista comportamental de preferência e também um médico psiquiatra. Então, essa é a equipe aí que geralmente está envolvida no tratamento da ortorexia. Se você sente que isso faz sentido para você, se você tem qualquer dúvida em relação a isso, deixa aqui embaixo que eu vou responder assim que possível todas as dúvidas, ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau!